Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 6, versículo 3. A partir de hoje eu começo um novo estudo com você. Até domingo passado nós tivemos 18 estudos acerca do princípio moral da restituição de Deus sobre a vida dos homens. Todos esses 18 estudos estão gravados em áudio, em arquivo de áudio, e você pode adquiri-los na nossa livraria, tanto para você reciclar esse conhecimento e receber melhor aquilo que você ouviu ao longo desse tempo, como também para você ouvir no seu carro, ouvir na sua casa, abençoar alguém, presenteando com a mensagem, com a palavra de Deus, a um preço, um custo simbólico, simplesmente para produção, manutenção da parte do áudio e do vídeo, e você pode também presentear, abençoar alguém que você ama, com essa palavra tão tremenda, que é a palavra profética do ano, que é nosso ano da restituição 2015, mas a partir de hoje, eu trago para você um entendimento novo, eu trago um estudo novo para você, chamado os 5 níveis da presença de Deus. Diga comigo, 5 níveis da presença de Deus. Mais uma vez, faz com a mãozinha assim, 5 níveis da presença de Deus. A partir de hoje, nós vamos estar estudando, nosso primeiro tema é a força da presença de Deus. Oséias, capítulo 6, versículo 3, primeiro pedacinho desse texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você pode ler comigo? Pode fazer uso da tela aqui, só até ali na vírgula, na palavra Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3 e... conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Vamos lá? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém, igreja? Quantos concordam comigo que conhecer o nosso Deus está em primeiro lugar? A Bíblia diz para você buscar em primeiro lugar o que é de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. A experiência que gera a sensação mais forte na vida se chama presença. Anote isso. A experiência que gera a sensação mais forte que você pode experimentar na tua vida chama-se presença. Nada na vida é mais forte do que a presença. A prova disso é que a gente só descobre qual é o poder e qual é a força que tem a presença, quanto ela vale, quando a gente vem experimentar uma outra coisa chamada ausência. A ausência em si próprio não é nada. O que é a presença. A ausência só é apenas uma descoberta do que significava, e talvez você não percebia, a força da presença. Eu pergunto, quanto vale a presença de um amigo verdadeiro na tua vida? Você já se imaginou tendo que passar seus momentos de maior alegria, ou às vezes passar pelos seus momentos de maior dor, e você não ter ninguém por perto com quem você possa compartilhar tanto o teu sorriso, quanto as tuas lágrimas? Algum dia você já teve que passar por isso, uma vitória, ou uma derrota, algo que te fez feliz, ou algo que te doeu muito, e quando você precisou de um apoio, precisou de alguém onde você pudesse compartilhar, você não teve. Se isso te aconteceu, você entendeu qual é a força de uma presença. Talvez também familiares, né? Familiares, quanto eles estão dispostos às vezes a se unirem, e se for preciso gastar tudo o que eles têm, por quê? Para salvar um outro que às vezes está ameaçado de morte, por conta de uma enfermidade, ou de um acidente grave que sofreu. Por que eles fazem isso? Porque a presença daquele querido é muito importante, eles não querem experimentar qual é a sua ausência, porque só a ameaça dela já é suficiente para perceber quão importante é a presença. E se houvesse possibilidade, eu tenho certeza que você daria tudo de material que você conquistou, construiu, para você ter de volta de repente a vida do pai, ou a vida da mãe, ou o cônjuge, ou um filho, ou uma filha, talvez até um amigo cuja presença você não tem mais, foi tirado de você, aquela comunhão foi interrompida. Por outro lado, quanto vale para a sua vida a presença de alguém que te proporcione, por exemplo, mais de Deus? De quem que eu estou falando? De um profeta, de um irmão em Cristo,
de um líder espiritual, um mentor, alguém que te inspire Deus, uma pessoa que te seja modelo de fé, de devoção, de oração, alguém que seja uma verdadeira fonte de unção, de segurança espiritual, nos momentos mais difíceis, onde você precisa de uma orientação, de uma luz que transcenda o campo das coisas naturais. Aquela pessoa que só de você saber, só de saber que você pode contar com ela, isso já traz para você um nível inicial de paz ao coração e faz você se aproximar ainda mais do Senhor. Qual valor você atribui a esses níveis de presença física? Um amigo, um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho, uma filha, um líder espiritual, uma cobertura, alguém que te instrua. Talvez você atribui muito valor nisso. Aquela pessoa que um dia fez parte da tua vida, que um dia fez parte da construção do teu ser, mas aquilo se foi, de alguma forma. Se isso já te aconteceu, então você descobriu qual é a força da presença. A ausência em si não é nada, a presença é tudo. Quando vem a ausência, ela apenas espelha o quanto a presença era importante. Mas nós estamos trabalhando um tema que diz presença de Deus. Diga comigo, presença de Deus. Não é uma simples presença, é uma presença maior. Se você considera todas essas coisas anteriores que eu falei importantes, prepare-se então para a maior de todas elas, porque se trata de uma questão tão maior, que é capaz de reduzir tudo que eu te disse a nada, quando você entende que isso é a fonte de todas as coisas, de onde procede tudo que há de mais precioso na vida. Então a grande pergunta para nós hoje é: quanto vale a presença do Deus Criador, do Todo-Poderoso na sua vida? Você pode fazer essa pergunta para o seu vizinho? Quanto vale a presença do Todo-Poderoso na tua vida? Você já teve a ausência dele em algum momento? Jesus, apesar de tudo, um dia experimentou a ausência do Pai, né? Senhor meu Deus, por que tu me abandonaste? Jesus já conhecia a importância da presença do Pai, e naquele momento mais ainda, quanto mais nós, que somos simples mortais. Se alguém resumisse a definição da presença de Deus como céu, e a ausência de Deus como inferno, essa pessoa estaria totalmente correta. E é muito triste saber que tem tanta gente que está vivendo um inferno temporário, aqui nessa terra, já nesse mundo, só porque estão vivendo totalmente alheios, distantes da presença de Deus. Deus, Ele pode, e Deus, Ele quer estar presente na tua vida. Posso ouvir um amém? Escute, não é uma questão de talvez, se Deus queira, Ele vem. Deus quer e Deus pode. Diga, meu Deus quer e meu Deus pode estar presente na minha vida, todos os momentos, o meu Deus pode, e Ele quer estar presente na minha vida. Em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, Mateus capítulo 1, versículo 23, a Bíblia descreve o seguinte: eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui nesse texto é o anjo Gabriel anunciando a chegada de Jesus na terra, mas ele não diz Jesus está vindo, ele diz o seu nome, ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Diga Emanuel, do hebraico Emanuel, El referente a Deus, Emanu, aquele que está comigo, aquele que está presente, aquele que está conosco. Então, Emanuel, Deus conosco, ou seja, presença de Deus. Jesus era a presença de Deus. Isso demonstra qual era o propósito dele na face da terra, o objetivo maior. A missão de Jesus era trazer aos homens a presença de Deus. Ele não foi apresentado simplesmente como o Deus que se fez presente, mas foi apresentado como o Deus conosco. E isso implica, meu irmão,
em algo muito maior do que simplesmente contemplá-lo. Isso implica em algo muito maior do que simplesmente tê-lo conosco. Isso implica no fato maior ainda dele ter vindo em carne e habitado entre nós, mas significa um relacionamento, uma coisa mais profunda. Essa é a diferença entre as pessoas que possuem uma religião e as pessoas que têm uma experiência com Deus. Diga comigo, a minha maior necessidade não é uma religião. Aliás, olhe para o seu irmão, diga para ele, você nunca precisou de uma religião. Até porque Jesus nunca pregou uma religião. O que Jesus quis é mostrar o Pai. Um dia, os discípulos de Jesus, aqueles mais íntimos, aqueles que caminhavam com Ele, num diálogo de discipulado, uma coisa muito íntima, como era de costume Jesus fazer com eles, fizeram uma pergunta: mestre, até quando nós vamos esperar para ver o Pai? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse para eles: já há tanto tempo eu estou com vocês, já há tanto tempo vocês têm visto o Pai operar através da minha vida, e vocês me perguntam: mostra-nos o Pai? Jesus já era a presença do Pai com eles. Eles já estavam ao lado, mas eles ainda não tinham em si a presença de Deus. Eles contemplavam o Cristo, mas eles não absorveram a presença do Cristo. Eles estavam religiosamente corretos, mas o espírito deles estava distante da verdade. A presença de Deus, ela é mais importante do que o ar que você respira, porque o ar que você respira te dá vida física, mas a presença de Deus te dá vida sobrenatural. O ar que você respira coloca você em contato com o físico, com o terreno, com o plano natural. A presença de Deus eleva você ao contato com o sobrenatural, ao eterno. O ar que você respira te dá capacidade de viver, e às vezes ainda num ato de desespero, quando ele falte, você puxando o fôlego, ou sendo artificialmente colocado dentro de você, você volta à vida física. Mas se você tem a presença de Deus, você tem o selo da garantia da salvação e da vida eterna, e isso transcende todas as coisas. A presença de Deus é o que te consola quando você está triste e não tem um amigo do lado. A presença de Deus é o que te dá razão para continuar, mesmo quando você perde o pai, mesmo quando você perca a mãe, mesmo quando você perde um cônjuge, mesmo quando você perca um filho ou uma filha, ou simplesmente você não tenha como trazer de volta aquele amigo que por algum motivo se feriu. Mas a presença de Deus não te abandona pelo fator morte. A presença de Deus não te abandona pelo fator mágoa. A presença de Deus não te abandona pelo fator distância. A presença de Deus significa Deus conosco, Ele dentro de você, operando em todos os momentos. Quando te falta um consolo, Ele é consolo. Quando te falta força, Ele é a força. Quando te falta alegria, a alegria do Senhor é a tua força. Quando te falta contrição, o Senhor te constrange, o Senhor te traz de volta para Ele. Quando te falta entendimento, a presença do Senhor é revelação. Quando falta direção para você, a presença de Deus é tua bússola. Ele dá orientação para qual caminho seguir, e ainda que você não saiba para onde você está indo, a presença de Deus te garante: onde pisardes a planta do vosso pé, ali será vosso, eu estarei contigo. A presença de Deus faz com que você nunca fique abandonado, independente das circunstâncias. E a presença de Deus é algo que não se conquista a troco de um dinheiro. A presença de Deus não se contrata pela entrega do seu dízimo. A presença de Deus não se atrai por camaradagem, nem por simpatia. A presença de Deus se conquista com o coração quebrantado e com o espírito verdadeiro. A presença de Deus, você atrai ela de joelhos, com lágrimas nos olhos,
com reverência, com respeito, a santidade do Senhor. Quando você entende a importância da presença, você tem a condição de entender também a importância da presença de Deus. Porque talvez se a sua vida anda desorientada, triste, vazia, sem sentido, sem objetivo, você trabalha, porque tem que trabalhar para pagar sua conta, para comer, para se sustentar, ou para sustentar alguém, mas você não encontra prazer, você não tem propósito, você não descobre o porquê disso tudo, e você conta os dias, ou às vezes até quer tirá-los. Isso significa, isso é sintomático, de que você precisa mais da presença de Deus. Eu não digo que você não a tenha, mas eu digo que você precisa ascender a um novo nível da presença de Deus. Eu pergunto, quantos precisam de mais de Deus na sua vida? Levante sua mão, diga amém. Quantos querem subir um nível novo na presença de Deus? Diga amém, Jesus. Olhe para o seu vizinho e diga, prepare-se, porque esses serão dias de mais presença de Deus na sua vida. Serão dias, meu irmão, onde você vai receber uma visitação do sobrenatural de Deus no seu coração. Até que você plantou a semente da sua fé, da sua esperança, do amor, sobre a palavra que declara que o Senhor te restituirá tudo aquilo que te foi levado. Agora tem uma coisa que nunca pode ser tirado de dentro de você, e ainda que tenha sido, hoje ela está retornando, e o nome desse negócio precioso é presença de Deus. A presença de Deus está voltando para dentro de você, e quando a presença de Deus brilha dentro do seu interior, existe luz nos seus olhos. Aquelas pessoas que diziam para você, por que você está triste? Por que você está desanimado? Você está doente? Está te acontecendo alguma coisa? Está precisando de mim para alguma coisa? Aquelas pessoas vão começar a perceber algo diferente em você, a partir dessa noite, não a partir de amanhã cedo, a partir de agora, no término dessa palavra, na oração que nós vamos fazer, as pessoas vão começar a perceber luz, brilho nos teus olhos, o seu sorriso vai ser automático, as pessoas vão perguntar, está sorrindo por quê? Aí você vai falar assim, eu não estou sorrindo. A pessoa vai falar, tá sim, vai mostrar você no espelho, vai pegar o celular, vai colocar para você ver, eu estou sorrindo mesmo, é verdade, é porque eu estou cheio de motivo para sorrir, a presença do Senhor está comigo, Emanuel vive dentro de mim, aleluia. Meu irmão, a presença de Deus não era algo que era simplesmente para ser contemplada, a presença de Deus era para ser desfrutada, gozada, experimentada de forma constante, de forma permanente. Pergunte para o seu vizinho, você já estabeleceu quanto vale a presença de Deus na sua vida? Que valor você dá? Eu pergunto para você, de 1 a 6, que nota você dá para a presença de Deus na sua vida? De 1 a 6, é você, a avaliação é sua, você não tem que dizer para mim nem para ninguém, é você. De 1 a 6, por que de 1 a 6, pastor, e não de 1 a 10? Porque duvido que eu ou você tenhamos mais do que 6. Nós temos que chegar no 7, nós temos que chegar no 8, e quando chegar no 9, meu irmão, nunca Ele vai permitir que você experimente o 10, porque isso só vai acontecer um dia, quando você, cheio da presença de Deus, fazer a tua passagem, no tocar da trombeta, você conviver com Ele face a face eternamente, aí você chega no 10, mas por enquanto, olha para o teu irmão e diga, teu alvo é 9, da presença de Deus, você tem que chegar no 9, tem gente que não está nem no 1, nem começou, tem gente que está reprovadaço, sem chance de recuperação, está com 2, se você está com 4, 5, trema diante dele, se você está com 6, vigia, para não voltar na nota no bimestre que vem. Cada dia você estabelece um pacto, uma aliança, um negócio novo com teu Deus, cada dia você prepara um novo nível da presença de Deus. E como eu tenho mais da presença de Deus? Anote, você tem mais da presença de Deus, dedicando-se mais em oração, falando mais com Deus, em nome de Jesus, em todo e qualquer momento, seja em súplica, seja em clamor, seja em ações de graça, sempre abra um nível novo de conversação com Deus. Nós conversamos com Deus por intermédio da oração, e a oração, como a própria palavra diz, é a construção de frases que comunicam seu sentimento ou sua necessidade, sua gratidão ou sua alegria,
de estar falando com teu Deus, de ter a presença dele na sua vida. Através da oração você pede mais da presença dele. Através da oração você glorifica e você agradece mais por ele estar contigo. Através da oração você desabafa com Deus e você fala das lutas, das durezas da vida, das dificuldades do dia a dia, do cotidiano. Através da oração você clama por alguém que não quer te ouvir, mas que talvez consiga ouvir a voz do Espírito Santo no interior da sua alma. Se o Deus misericordioso a quem você clama, ouvir a tua voz também, estender a mão para Ele. Ele é a esperança da salvação do seu familiar, Ele é a esperança de o seu amigo ser alcançado, Ele é a esperança da cura de uma enfermidade, Ele é a esperança de uma providência onde está existindo a escassez, Ele é a esperança de que a tua vida se torne útil e agradável num ministério proficiente, um ministério abençoado, para você ser membro de um corpo que está alcançando, avançando e crescendo, agregando novos membros, trazendo novas almas ao entendimento da importância da presença de Deus. Segunda coisa, para ter mais da presença de Deus, você precisa mais da palavra de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação ou da palavra de Deus. Então não é só a pregação de culto, é também a sua leitura da palavra, é a sua busca de respostas verdadeiras no livro da verdade, a Bíblia Sagrada. Você já leu a Bíblia inteira? Desde quando você é cristão? Desde quando você confessa a sua fé? Você já leu pelo menos os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João, que faz a narrativa completa da passagem física de Jesus Cristo sobre a face da terra, dos seus milagres, do anúncio da presença de Deus, do anúncio do poder e do ministério, do chamado do Senhor. Você já leu Atos dos Apóstolos, que explica por que a igreja é a igreja, ela se chama igreja, e o que a igreja fez, depois que o cabeça da igreja, Cristo, deixou a igreja como seu corpo presente aqui na terra? Você já leu o Apocalipse, para saber aquilo que já tem se cumprido, a força da adoração, a vitória sobre a besta, a destruição do falso profeta, e a glória eterna da nova Jerusalém, que descerá do céu, ataviada como noiva preparada, para estar numa nova terra, num novo céu, onde nós reinaremos eternamente com o nosso Jesus Cristo, onde lá não precisa do sol, porque a glória do Senhor ilumina a cidade, onde não haverá choro nem ranger de dente, porque as coisas desse plano, desse mundo já passaram, agora tudo se fez eterno na presença dele. Mais da palavra, preste atenção num dado importante: quem tem mais da palavra, tem menos dos conselhos dos ímpios. Quem tem mais da palavra, não fica confundido, porque quando a palavra me falta, a dor da falta da presença, chamada ausência, me faz buscar uma presença em outros conselhos, e muitas vezes nós ouvimos orientação de pessoas que não têm sucesso na área onde nós mesmos já estamos derrotados, e isso é problema, porque na hora da ausência, a gente quer preencher com qualquer coisa. Pela falta da palavra de Deus, um solteiro busca sexo fora do casamento. Pela falta da palavra de Deus, uma pessoa cuja dor da alma está insuportável, procura anestesia no álcool, no cigarro, na maconha, na cocaína, no crack, no LSD, em outros entorpecentes, em medicamentos controlados, não orientados por um médico, a simples conselho às vezes de um farmacêutico mal intencionado, ou então de um amigo que já fez uso daquilo e fala: fez bem para mim, fez nada. Mentira. Quando você é cheio da palavra de Deus, você é blindado contra os maus conselhos que corrompem os bons costumes. Então você tem mais da presença de Deus em oração, você tem mais da presença de Deus na leitura da palavra, e você tem mais da presença de Deus em comunhão com seus irmãos. Quero ouvir um amém? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, ou seja, o dia final, não abandonando a nossa congregação. Não deixei de vos congregar, como fazem os pecadores, que muitas vezes acreditam que viver isolado é mais importante.
O único Jesus que você vai ver está aí do teu lado. Você vai sentir o Cristo, mas ver o Cristo é olhando para a pessoa que está do seu lado. Aí você vê o corpo de Cristo. E é por isso que a Bíblia traz como mandamento congregar-se, o estar na casa de Deus. Porque às vezes a deficiência que eu tenho de compreender a minha leitura bíblica, às vezes a deficiência que eu tenho de disciplina de oração e de jejum, às vezes a dificuldade que eu tenho de buscar essa presença por minha própria conta, dentro do ambiente de culto, dirigido, orientado na unção do Espírito Santo, com a força do seu irmão que está do seu lado, com a cobertura da tua liderança espiritual, você consegue perceber melhor a presença de Deus. Esse ajuntamento é de Deus, não é dos homens. Dos homens é buscá-lo. Ajuntar-se vem dele, porque ele sabe dessa importância. Nós estamos entrando num tempo de aprofundamento do nível da presença de Deus. E a presença de Deus não vai ser apenas contemplada, ela vai ser experimentada. Meu irmão, há níveis mais profundos da presença de Deus do que aqueles que nós já conhecemos. Eu pergunto, quanto você já desfrutou dessa presença? Quanto teu coração tem compreendido a importância de ser cheio da presença de Deus? Quando você é cheio da presença de Deus, é porque você também está cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, o Consolador, hoje é a terceira da pessoa da Trindade, que hoje habita no meio de nós. A presença de Deus nunca abandonou os homens. No Velho Testamento não havia nenhum indício da divindade, mas a divindade se fazia presente e notória através do espírito da profecia, quando Deus usava os seus homens como Moisés, como usou Noé, como usou depois Davi, como usou Samuel, os profetas, Oséias, como a gente começou a leitura, Isaías, Ezequiel, Jeremias. Assim diz o Senhor, eles falavam e traziam orientação de Deus, a palavra de Deus era dita e a presença de Deus era notória, porque aquilo que Deus falava era aquilo que acontecia. Chegou o tempo onde se cumpriu a dispensação dos tempos, onde se cumpriu a profecia e Emanuel aconteceu. Jesus Cristo nasceu como homem, habitou entre nós por 33 anos, foi crucificado na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, permaneceu dando instruções aos apóstolos por mais 40 dias, até perante os olhos dos seus discípulos e de outras testemunhas, ser assunto aos céus, declarando: eu não vos deixarei sós, enviarei para vós outro Consolador, o Paracleto, aquele que em grego traz a presença e junto com ela a consolação e a satisfação de saber que você não está sozinho. Então Deus se fez presente desde o início, através do Espírito da profecia. Depois Deus se fez presente através do Filho que se manifestou em carne e habitou entre nós. E depois que o Filho retornou para a sua glória, junto ao Pai nos céus, Ele prometeu e cumpriu, quando em Atos capítulo 2, como um vento impetuoso, línguas como de fogo foram vistas descendo sobre a cabeça daqueles que estavam no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas entre homens e mulheres, não apenas os 12, não apenas Maria e Madalena, mas também outros homens e outras mulheres, já discípulos que ouviram o anúncio do Evangelho através deles, estavam reunidos, e ali eles receberam do vento impetuoso que soprou, tirando tudo aquilo que estava grudado, agarrado, arraigado nos seus corações, nas suas mentes. A cegueira foi embora, aquele vento soprou nos seus olhos, e eles passaram a contemplar o reino de Deus de uma maneira que eles nunca tinham visto, nem enquanto Jesus estava com eles. Os ouvidos deles foram abertos, e eles começaram a compreender a palavra de Deus, de uma maneira nem quando Jesus mesmo estava pregando para eles, e as mãos deles foram ungidas, de maneira que os mesmos milagres que eles viam Jesus Cristo fazer, desde a cura de um cego, desde a libertação de um endemoniado, até a ressurreição dos mortos, as suas mãos começaram a operar, pela unção da presença do Espírito Santo de Deus. E hoje, o Espírito de Deus, o Paracleto, aquele cuja presença traz satisfação de saber que você não está sozinho, continua dentro do coração de todo aquele que o teme, de todo aquele que o busca, e Ele não só te trará felicidade, Ele não só te
trará a satisfação de que você não está só, mas Ele te usará como instrumento de poder na tua casa, na tua família, na tua sociedade, no teu ambiente de trabalho, ungindo as suas mãos, e você levando essa santa presença através dos milagres e da salvação pela pregação do Evangelho do Reino de Deus. Ele nunca nos abandonou. A presença do Senhor está conosco. Olhe para o seu irmão, diga: a presença do Senhor está sobre ti. Olha para o seu vizinho e fala: o que é esse foguinho queimando em cima da tua cabeça aí, meu irmão? Olha para ele e fala assim: o Espírito Santo, toma, pega aqui que eu tenho bastante. Recebe mais em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor nosso Deus? Graças a Deus. Diga comigo: a presença de Deus nunca me abandona. A presença de Deus sempre está comigo. Diga: em nome de Jesus, de hoje em diante, eu subirei dia após dia a novos níveis da presença do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor se faz presente e sempre está comigo. Diga nessa noite: eu te busco, eu clamo pela tua presença. Diga: tira as escamas dos meus olhos, abre os meus ouvidos, unge as minhas mãos, porque eu quero mais da tua presença, eu quero entender mais da tua palavra, eu quero perceber mais a tua unção, em nome de Jesus. Fique de pé nesse momento, querido, comece a orar, buscando a presença de Deus na tua vida. Fale com o Senhor para que mais da presença dEle venha, para que mais da presença dEle traga um nível novo na tua vida, de experiência com o espiritual, com o divino, com o sobrenatural. Quanto da presença de Deus você já tem? Às vezes você está preocupado com quanto das coisas você tem, com quanto das pessoas você tem, porque quando as coisas te faltam, você não gosta da ausência, porque a presença delas é importante. Porque quando as pessoas te faltam, você não gosta da ausência, porque a presença delas é importante. Mas muitas vezes a sua dor e o seu sofrimento estão denunciando que tem faltado Deus, que tem faltado Deus no teu casamento, que tem faltado Deus na tua educação com os teus filhos, que tem faltado Deus na tua vida diária, que tem faltado Deus na sua moral, nos seus bons costumes, que tem faltado Deus na sua razão de continuar vivendo, que tem faltado Deus para que você experimente mais do sobrenatural, que você vê os outros experimentando e ainda não recebeu. Então nessa noite, querido, com as suas mãos para os céus, clame ao Senhor para que mais da presença de Deus venha sobre você. Levanta a sua voz em oração e começa a declarar que você não suporta a ausência dEle, que você não suporta ficar longe dEle, que você não suporta ter que passar dias sem que Ele esteja agindo, operando na sua vida ou através dela. Chame a presença do Senhor na tua vida. Se você quer mais dessa presença, eu faço ainda mais, eu te convido, vem para o altar, porque hoje a unção do Senhor vai tomar teu coração. Você vai entrar em níveis novos de espiritualidade que você antes não experimentou. A religiosidade não vai deixar você encarcerado, limitado apenas no conhecimento da salvação. Você vai entender coisas mais profundas, você vai entender coisas mais preciosas. Oh Espírito de Deus, nós te ansiamos. Oh Emanuel, Deus conosco, vai clamando, levanta as suas mãos e clame em alta voz. Chama o Espírito Santo para estar contigo. Declara que você hoje quer um nível novo, que você quer mais da presença de Deus, mais da tua presença, Senhor, menos da nossa carne, mais da tua presença e da tua palavra, menos da razão humana. Oh Pai, mais da experiência contigo, menos do conselho humano, menos do amparo humano, mais do teu amparo, mais da tua consolação, menos da nossa razão, menos do nosso direito e mais de Cristo, Senhor. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, vem sobre o teu povo, vai orando, querido, não cessa de clamar, não cessa de chamá-lo, não cessa de buscá-lo. Leva-nos, Senhor, além do véu, leva-nos, Senhor, a um novo nível, extrapola os nossos limites de tudo aquilo que já recebemos. Espírito Santo de Deus, mais do teu fogo, menos da nossa ansiedade e mais do teu fogo, Senhor.
Oh, que o fogo caia, que o fogo caia, que o fogo caia, que o fogo caia, que o fogo caia nesse lugar, em nome de Jesus. Lugar aonde o fogo cai, Aonde o fogo cai, me leve além do véu, me leve ao lugar, aonde o fogo cai, aonde o fogo cai. Levanta as mãos e diga: me leve além do véu, me leve ao lugar, aonde o fogo cai, aonde o fogo cai. Consome no Senhor, que o fogo caia, que o fogo caia neste lugar. Consome no Senhor, que o fogo caia, que o fogo caia nesse lugar. Consome no Senhor, oh, que o fogo. Levanta suas mãos, olha para o céu e declare: consome. Oh, chama da presença de Deus, oh, chama da presença de Deus, caia nesse. Mais uma vez declare: consome no Senhor, que o fogo caia, que o fogo caia nesse lugar. Consome-nos, oh Senhor, o fogo caia. Aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, eis aqui o teu povo, eis aqui tua noiva, tua igreja amada. Vai declarando, querido: eu sou tua noiva, Senhor, eu sou tua noiva, eu anseio encontrar contigo. Como teu corpo, como tua noiva, nós ansiamos, como corpo pelo cabeça, como noiva pelo noivo, pela presença de Deus, o Deus conosco, Emanuel, Senhor. Toda vez que nós ficamos confusos é porque o Senhor está distante de nós, não porque o Senhor se afasta, mas porque nós estamos distantes. Meu Deus, nós nos aproximamos de Ti nessa noite com temor e com tremor. Oh Espírito Santo de Deus, repele de dentro de nós tudo aquilo que afasta a Tua presença, tudo aquilo que te ofende, tudo aquilo que te entristece, Senhor. A Tua palavra declara que não entristecemos o Espírito. A palavra declara, meu irmão, não entristeçais o Espírito. Tudo aquilo que afasta a presença de Deus de ti, precisa ser extirpado da sua vida, numa decisão, em direção, em rumo ao propósito de Deus para você. Às vezes você passou por momentos onde você foi cheio do Espírito Santo, falou em outras línguas, foi batizado com o fogo de Deus, mas aquilo foi se apagando, porque você foi se enchendo de si, ou se enchendo desse mundo. Hoje o Espírito de Deus declara que Ele anseia por trazer mais fogo, mais da presença dEle sobre você. A depressão não vai te consumir, porque o Senhor te será por força. A enfermidade não vai ganhar fonte no teu corpo, porque o Senhor te será por fonte. O Senhor te será por força. Os problemas da vida não te dominarão, porque o Senhor trará luz. A presença de Deus te traz luz, em nome de Jesus Cristo. Receba mais da presença de Deus. Levanta suas mãos bem alto e chama o Espírito Santo hoje sobre ti. Chama o Espírito Santo hoje sobre ti. Se você quiser, ore com o seu amigo que está do seu lado. Chamem junto a presença de Deus na sua vida. Você que está na cadeira, pega na mão do seu irmão. Levanta a mão do seu irmão e comece a clamar por mais da presença de Deus. Esqueça tudo que te importa hoje, porque nada é mais importante do que a presença de Deus. Nada é mais importante do que a presença de Deus. Na minha vida, na tua vida, nada mais importa do que a presença de Deus. O culto não é importante se não tiver a presença de Deus. O
dia a dia não faz sentido se não tiver a presença do Criador. Mas o Espírito Santo, receba do Espírito Santo, receba o Espírito Santo impetuoso, receba o Espírito Santo sobre a tua vida em nome de Jesus. Receba da presença de Deus, receba da presença de Deus, receba mais do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Põe a mão sobre a tua cabeça, querido. Oh Senhor, veste-nos com a tua santidade, reveste-nos com a tua graça, reveste-nos com a tua presença, reveste-nos com a tua santa presença. De fora fiquem as mágoas, as dores, as decepções. De fora fica a carnalidade, o orgulho, a arrogância. Tira, Senhor, enche da tua presença, e essas coisas não vão mais ocupar lugar dentro de nós. Nós precisamos da tua presença, Pai, porque a tua presença nos fará fortes naquilo, Senhor, que nós somos fracos. Muito obrigado pela tua força, Espírito Santo. Essa semana será uma semana diferenciada, vai ser uma semana profética na vida do teu povo, vai ser uma semana ungida, vai ser uma semana de definições. Tudo que estava amarrado, enrolado nesse ano inteiro, vai desenrolar agora, debaixo do poder da presença de Deus. Milagres sobrenaturais serão experimentados, porque eles estão cheios da presença de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua santa presença. Obrigado, Jesus. Diga: Jesus, tu és Emanuel, Deus conosco. Não do lado de fora, do lado de dentro. Enche-me, Senhor, Emanuel, Jesus, enche-me da tua presença. Diga: Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, ajuda-me a ser a pessoa que a tua presença me faz ser. Enche-me, Senhor, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Mude a minha vida, mude a minha história, venha morar no meu coração e enche-me da tua presença. Obrigado, Jesus Cristo, pelo teu perdão e pela tua presença e salvação. Amém, Jesus.